Vou falar sobre todos os fundos imobiliários da Vinci Real Estate, que é uma das importantes gestoras de fundos imobiliários da Bolsa de Valores. Então, vou falar da Vinci e também trazendo aqui como administrador a BRL Trust, inclusive considerada, né, uma boa administradora, né, também de fundos imobiliários. Mas vamos ver se realmente, eh, na prática, está sendo vantagem você investir nos fundos administrados aí pela BRL Trust, que pertencem à gestora Vinci Real Estate. Aqui é o site da Vinci, todos os fundos aqui listados, você pode ver aqui, final 11, esses que têm capital aberto na Bolsa de Valores. Portanto, vou trazer aqui essa abordagem, já sendo direto ao assunto. Aqui está, eu vou apresentar aqui detalhes, vou mostrar gráficos, comparar com CDI. Então vamos ver, comparar com o IFIX. Vamos ver se é vantagem você ter algum desses fundos. Vou falar também os segmentos de atuação. Mas antes eu já peço o seu apoio no canal. Deixa o like, deixa o seu comentário também. Se você tem a carteira do Investidor 10, mande para mim aí o código da sua carteira, o link da sua carteira, para que eu possa fazer uma análise também aqui gratuita e ficar disponível aí para você as considerações sobre a sua carteira de investimentos. Lembrando que aqui não é recomendação de compra ou de venda, mas trazendo informações. Eu tenho aqui diversas carteiras modelo, inclusive carteiras de acompanhamento também, a exemplo de carteira com todas as ações do agro, carteira com todas as ações da determinado segmento de fundo imobiliário. Então é acompanhamento. Assim é a melhor forma de você saber o desempenho desses ativos, alguns desde o IPO, outro desde o ano 2024, desse ano, qual é o desempenho contratado. Então, esse canal está recheado aí de informação, carteiras, que vai te ajudar bastante aí a você também tomar suas próprias decisões e aprofundar as suas análises. Bem, então a sua inscrição no canal é fundamental. Eu peço que você se inscreva. E para você acessar os outros vídeos, inclusive eu vou estar disponibilizando algumas aulas também para você no grupo do WhatsApp. Então participe, vou deixar o link aí na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Então entre no grupo e você receberá de imediato todos os vídeos que tenho gravados aí praticamente diariamente. Bem, já adiantando aqui, nós temos aqui todos os fundos da BRL Trust, que é a administradora, ligado aí à Vinci Real Estate. Então, aqui, diretamente ligado à Vinci, tanto que todos têm inicial com a letra V. Você vê aqui, eu fiz a compra, o simulado aqui, com uma cota de cada um deles na data do IPO. Então, aqui é o desempenho completo. Você vai ver se compensa, quanto recebeu de dividendo, quanto, no caso, a Vinci já pagou de dividendo em todos esses fundos imobiliários. Você vê aqui esses três, VIU 11, VIF 11 e o VIN 11, eles têm essa interrogação aqui porque eles mudaram. Eu comprei uma cota, né, simulando aí exatamente o IPO, com a cota, o preço do IPO, mas eles depois mudaram para a base 10. Então eram R$ 100 inicialmente, depois mudaram para a base 10. Então, por isso que aqui eu comprei uma de cada. Aqui o preço é na base 100, depois mudou aí para a base 10 e você vai ver no final aí o desempenho exato. Então aqui você vê a data de listagem, o mais antigo é o VISC 11, então aqui você pode comparar, será que essa gestora ela tem experiência no mercado? Então você tira por aqui, o mais antigo é o VISC 11 de shoppings, depois o VILG, logística, 2019, também esses dois são muito difundidos aí no mercado. Depois nós vamos ter aqui o VGT11, 2019. O Vino 11 também muito conhecido, 2019. VIF 11, aqui acho que é ligado a fundo de papel, né? Financeiros, 2020. VIUR 11, aqui mais ligado a urbano. Então ali atividade de imóveis urbanos, e parece que mais é imóveis aí alocados para faculdades, mais setor educacional, urbano mais no setor educacional, não é o varejo, né? E o VCRI 11
também aqui o mais recente, 2022. Então, vamos voltar aqui agora. Vou tentar ser muito objetivo aqui nos comentários, mas também quero trazer o máximo de informação para te ajudar. Então, fica aí. Vou trazer aqui o desempenho desde o início. Então, você vê aqui, ó, desde 2017, então foi aqui, ó, entrou mais um outro fundo imobiliário, depois mais outro. Então, veio ter um pico maior aí de prejuízo de 50%, chegou a cair 50% em dezembro de 21. Repare aqui, ó, o prejuízo. Então, aqui o valor aplicado, aqui agora aumentou mais um fundo imobiliário e ultimamente não tem aumentado mais. O último foi 2022. Então, nós temos aqui o desempenho de lucro. Repare que desde 2021 apresenta prejuízos aí, ó. Então, aqui é a situação atual do fundo, de todos esses fundos imobiliários. E você vê shoppings, 24%, especialmente o VISC, né? TVM ocupando aqui 19%. Logística tem o VILG, 19%. Outros, fundo de investimento, 14%. Lajes, o VILG, ocupando aqui 6%. Vamos voltar aqui. O desempenho geral dessa carteira, ou seja, desde o IPO, o desempenho geral da gestora Vinci Real Estate e da administradora BRL Trust é 24,5 negativo. Então, esse é o desempenho dessa carteira. Dos 7 fundos imobiliários listados na Bolsa da Vinci, todos começam com a letra V, desses, somente o VISC 11 ainda apresenta um pouco de ganho, 8%, na cotação aqui. Aqui não considera dividendo ainda. Então, na cotação, 6 estão muito negativos, variando aí de 16% até 50% de queda. Então, é importante você conhecer aí sobre a gestora Vinci Real Estate. Eu vou trazer outros vídeos aqui da Kinea, de outras gestoras também, por isso que você deve estar inscrito nesse canal. Se você quiser participar da mentoria, melhor ainda que você tenha acesso completo a todas as aulas, todas as metodologias que nós seguimos aqui no canal, nessa mentoria. Então, nós vamos entender aqui, ó, dividendo. Vamos falar aqui de dividendo. Em média, o dividendo aqui tem um VILG, que é logística, 8,75%. Nós temos o VISC com 10% de dividendo. Aqui vai cair um pouco, teve redução agora eu tenho um vídeo sobre o VISC 11, então, mesmo que você vê esse 10% aqui, foi 10% para quem tinha nos últimos 12 meses. Agora, se você vai comprar hoje para os próximos 12 meses, então o dividendo projetivo, ele não vai mais chegar a 10%. Então, ele vai cair aí para 9%, isso porque houve redução no dividendo. O VILG está em 8, VIF 11, 10,9, VIUR 12, VIGT 14 e o Vino também está em 11, mas repare que está em 11 não é um dividendo que você deve imaginar que é um patamar bom acima da Selic, do CDI, não, porque veja aqui, está pagando 11%, mas porque está com um deságio, uma queda de 44% ali do seu valor patrimonial e 52% do valor de mercado. Então imagine aí, por isso que ele está. Se não, o patamar de dividendo aqui, se ele estivesse com PVP de 1, certamente, e não tivesse esse prejuízo na cotação, o preço da cotação hoje, o valor justo, o dividendo só seria equivalente a cerca de 6%. Então seria aí a força de dividendo do Vino 11. Então não se alegre muito com esse 11,5%. Cara, você comprando hoje e ele se mantiver sem mais quedas, aí sim você pode até ganhar 11% nos próximos anos. Mas a questão é, se continuar a queda, já vai em 0,56. Então aqui você tem que ver se isso é oportunidade ou cilada. Às vezes está mais perto até para uma cilada. Eu não gosto muito de PVP muito baixo, então aqui já não me agrada muito, porque é um PVP muito baixo.
Eu vou mostrar depois aqui rapidamente um por um, mas ainda falando de dividendo, tem aqui o VCRI também com 13, mas todos, agora trazendo para o PVP, todos aqui com o PVP abaixo de 1. Então, isso aqui não é vantagem para a gestora ou para a administradora. Então, aqui ponto negativo para a Vinci Real Estate, que não está conseguindo manter aí o valor patrimonial, ou seja, o desempenho está prejudicando inclusive a própria saúde financeira ali dos imóveis, né, a cotação está caindo, né? Então não está entregando um retorno esperado aí pelos investidores, não todos abaixo de 1. Então o mercado não gosta, não está na prática gostando muito do Vinci Real Estate. Quem aqui, ó, considerando quem investiu, nesse caso meu aqui, que eu fiz a compra sempre no dia do IPO, então quem comprou no dia do IPO estaria hoje recebendo esse dividendo. Então repare que quem comprou lá, por exemplo, aqui o Vino, na data do IPO, quem investiu lá R$ 1.000 é como se só estivesse rendendo 5% ao ano. Então, isso porque comprou lá com preço muito mais caro do que o que está hoje. Então, aqui é o preço de hoje, mas quem comprou lá, por exemplo, aqui o preço de R$ 12, hoje está só a R$ 6. Então, a R$ 12, o dividendo muito pequeno. Então, o dividendo hoje seria equivalente só a 5%. Então, pense bem as escolhas que você faz, porque senão daqui a 3, 4 anos, o dividendo que você vai estar mesmo tendo de retorno vai ser esse yield on cost. Aqui é o real, esse aqui sim é o dividendo baseado no seu preço médio, na sua compra, no seu investimento feito. Esse aqui é o projetivo, é daqui para frente. Quem comprar hoje tem essa tendência de receber 10,3 no VISC, mas eu já disse que não vai ser 10,3 porque já houve redução no dividendo. Então, tudo isso é bom você aprender a analisar. Não confie diretamente nesses dados que você vê aí no Status Invest, no Investidor 10. Então, é bom você, sobretudo, ler relatórios, né, para entender um pouco sobre isso. Falando de relatório, vou mostrar aqui o VILG. Então, vamos ver se o VILG está se sustentando na parte de dividendo. Então, vamos ver aqui, ó, aqui ó, o setor de logística, você já vê aqui o G1, G2. Então, essas partes aqui são locadas, às vezes, para uma distribuidora, Ambev, por exemplo, ali, Amazon, Mercado Livre. Pode ser poucos galpões desses aqui, são os caminhões na frente. Então, eles podem locar alguns galpões ou maiores quantidades de galpões para uma determinada empresa, né? Então, isso é o setor de logística. Então, são galpões. Aqui, a parte que mais nos interessa vai ser, sobretudo, essa parte aqui, ó, onde você vê o dividendo. Então, vamos ver aqui, ó, rendimento distribuído, nessa linha aqui, ó, você vê 64 centavos em agosto. Houve uma redução, 64 centavos. O resultado gerado é esse aqui o que você tem que se basear. Então, o resultado gerado, veja que está no patamar aí de 60 centavos. Deveria eles terem colocado aqui realmente o valor gerado. Então, meio que ocultaram essa informação porque não era boa. Então, eles colocam, porque é obrigado a divulgar, mas meio que não sendo tão claro, tão objetivo. Então, você viu mais acima aqui, 64 centavos o valor pago, mas o valor gerado hoje, recebido pelos aluguéis, é equivalente a 60 centavos. Não está aqui, mas você pode ver na linha que vai ser cerca de 60 centavos. Ou seja, o dividendo não é suficiente, o aluguel hoje não é suficiente para continuar pagando 64 centavos. Então, espere até quedas no VILG daqui para frente. Então, estou trazendo essa informação aqui que é importante. Outro detalhe importante: o resultado acumulado é o que ele tem em caixa, uma reserva, ou que está recebendo alguma parcela de venda de algum imóvel. Você repare que, no momento, praticamente está sendo zerada essa reserva. Então, veja que agora a reserva está muito baixa, que é comparada mesmo por centavos, na quantidade de cotas. Então, praticamente aqui 3, 4 centavos. Ou seja, se ela quiser completar, está gerando 60. Mas aí eu pego 4 centavos dessa reserva para fechar os 64. Só que agora você vê que caiu ó, a tendência aqui. Então, vai continuar gerando aqui 60 centavos, mas como não vai ter mais essa reserva,
o valor acumulado, então agora sim o dividendo não vai continuar aqui nesse patamar alto, deve cair. Então o dividendo aqui deve cair agora para 60 centavos. Inclusive foi até citado aqui mesmo, ó, próximo terceiro trimestre de 24, o dividendo deve estar entre 60 e 67 centavos por cota. Agora, de onde que vai para 67? Então, talvez uma estimativa aqui para animar o mercado, dizer que pode até subir o dividendo, mas é difícil. Então, acredito que deve sim até cair 62 centavos. Pode ser que não chegue nos 60, mas vai cair. Você está vendo aqui, ó. Já tem aqui ó, 3 meses em que está pagando mais dividendo do que o que recebe, ó, de aluguel. 3 meses, só nesses aqui que teve recebeu mais e pagou menos. Então, quando pagou menos, foi no patamar de 60 centavos, ó. Pagou 60 centavos para se sustentar. Isso porque ainda tem a taxa de administração, tem as despesas de manutenção, então ainda tem dos aluguéis, ainda tem que tirar uma parte, praticamente equivalente a 5%, né? Então, se o aluguel só está gerando 60 centavos, certamente deveria pagar só 58, porque 2 centavos seria o equivalente à despesa e à taxa de administração e manutenção de imóveis, né? Então, a tendência aqui é de o VILG pagar menos dividendo agora no final de 2024. Eu não vou mostrar o relatório completo, mas você pode vir aqui no site deles, ó, Vinci Fundos Listados, aqui você tem acesso a todos. Você vai clicando aqui e vai ver. Vamos ver aqui o Vino Viu. Vamos ver o Viu. Vou entrar aqui, ó, aqui a Anhanguera, questão de educação, né? Visão geral. Visão geral. Então aqui, ó, BRL Trust para todos. Tem essa administradora. A estratégia que tem um pouquinho sobre alocações, né? Imóveis flexíveis, valor de aquisição, né? Então eles buscam ganhar de diferentes formas. E aqui a diversificação, basicamente aí, ó, 3 estados, na Ânima, faculdade, né? Anhanguera, Facamp, laboratório, então basicamente aqui, ó, Grande Center, varejo, 4 de educação, um laboratório de saúde e uma de varejo. Então, participação em 100%, ou seja, o fundo é dono de 100% desses imóveis. Então, aqui também, ó, na Viur 11, resultado distribuído. Aqui sim, ó, está distribuindo o mesmo patamar, um pouco abaixo do resultado gerado. É isso que você tem que ver, ó. Então, resultado gerado um pouquinho acima, que vai dar em torno de 0,8, quase 0,9 centavos, né? Então, você vê que o resultado acumulado, então, eles têm também uma boa reserva ainda, ó. Então, eles têm uma reserva muito boa. Esse aqui sim pode se manter, o VIU 11, de renda urbana, pode se manter pagando esse mesmo patamar de dividendo, ó. Então, pode se manter justamente porque tem uma reserva maior. Já o caso do VISC 11, você viu que não tem reserva. O VISC 11 não tem reserva. Eu mostrei o VILG, aqui é o VISC. VISC 11 é o único aí que está ainda superando, ó, o IFIX. Então, de todos, praticamente é o único que supera. Os demais aí nenhum está superando o IFIX. O Vino 11, aqui basicamente sede da Globo, né, que são os imóveis, a participação de cada um imóvel, né? Aqui é a localização, ó, São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, o Vino 11 é muito São Paulo. Então, só um aqui no Rio. Tem aqui a Globo. A Globo, inclusive, era uma ocupação muito grande de referente ao valor patrimonial do vinho. Não sei agora no momento, mas eu acho que já aumentou um pouco a diversificação, né? Então, aqui tem a sede da CIA, né? Tem algumas outras locatárias, mas de menor relevância. Então, não são tão relevantes. A gente vê aqui, ó, o CDI superando o Vino. Então, o Vino não está legal. O Vino está muito baixo, caiu bastante, ó, então perdeu aqui um pouquinho. Rendimentos. Outra coisa aqui, você vê que o Vino 11 já não tem uma reserva boa. Então, o Vino 11, a qualquer momento aí, ele pode diminuir também os seus dividendos. Mas ele está pagando exatamente um pouquinho ainda acima do que está arrecadando. Então, veja que ele está gastando, veja aqui, ó, ele começou a gastar um pouquinho aqui abaixo, você vê
o resultado acumulado, ó, a cor cinza. Então, ele começou a gastar um pouquinho de caixa aí desde 2022, aqui até 2023. Então, nesse caso aqui também, está faltando, inclusive, 2024. O Vino 11 mostra aqui uma ocupação de 97%, então aqui eles buscam destacar, né? 79% dos contratos vão vencer após 2028. Dividend yield anualizado 9,9. Aqui o resultado acumulado, tem um bom resultado acumulado, provavelmente vendeu aí algum imóvel, né? Então teria que ler mais aqui dados. Resultado gerado é o atual, resultado gerado que é mesmo o dividendo normal. Então aqui ainda está pagando um pouquinho acima, o rendimento distribuído aqui, ó, nessa linha azul, ainda paga um pouquinho acima do que está hoje arrecadando. Isso porque está diminuindo um pouco a reserva. Então ele está usando um pouquinho aqui a reserva, você vê aqui na cor cinza mais clara está usando um pouquinho a reserva. Isso é bom que consegue manter o dividendo sem muitas quedas, né? Mas vai chegar um momento que isso vai ser corrigido, vai voltar ao normal e aí pode dar uma variação maior no fundo imobiliário. Então aqui o dividendo estimado, repare que tem uma variação aqui de 0,04 centavos para 0,05, né? Centavos e meio. Então, muita variação aqui, ó, desde o IPO, ó, isso não é bom, 52%, enquanto que o IFIX subiu 17%. Então, o IFIX subiu e o Vino 11 caiu 52%. Então, é complicado. Tem que ler mais aqui, ó. Veja o CDI e a situação aqui do fundo, ó. Inadimplência aumentou para 5%. Segmento de atuação, mídia, né? Que é a Globo, então praticamente 50%. É outra situação que exige atenção. Imagina aí, se esse inquilino principal deixar o imóvel, né? Claro que você tem que ver, né, se é mesmo um imóvel ali muito utilizado, né? Como certamente a Globo sim, mas requer um pouco de atenção, né? Então, se esse inquilino aqui sair, cai pela metade, o fundo cai pela metade aí os dividendos, né? Então, muito aqui é Globo mesmo. Vencimentos aqui, isso aqui é bom, pelo menos 7 anos ainda, então contratos longos, isso é bom. E mais é pelo IPCA, preferencialmente é IPCA aqui o reajuste, né? Portanto, aqui eu faço essa conclusão, finalizando agora, trazendo os dividendos. Então vamos entender, ó. Veja que na carteira aqui eu investi, teoricamente, né? Investido R$ 590, hoje restava somente 445. Agora vamos ver, somar esse valor atual da carteira. Então aqui teve um prejuízo já de R$ 145. R$ 145, quase isso. 144. Então, R$ 144. Vamos ver quanto que pagou de dividendo. Então, R$ 144 pagou 208. Isso significa que você só estaria ganhando R$ 64. R$ 64. Então, veja aí a diferença. Só R$ 64. Está dando 10%. Então, aqui você estaria ganhando 10,8%. A matemática até que não era difícil, né? Eu disse que foi 64, né? 64. Então, como investiu aqui 590, 10% seria 59, né? 58,90 daria 10%. Então, você viu que somente 10,8%, mas não foi em um ano, 10,8% desde quando você começou a investir em 2017, ó. Então, esse seria o resultado, o lucro que você obteria com a Vinci Real Estate e a BRL Trust, somente 10,8%, comparando aqui 7 anos. Isso porque você começou a investir em 2017. Claro que você não investiu os R$ 500 todo, mas, de qualquer forma, muito baixo mesmo, o desempenho de 10% já sendo os dividendos. E, claro que pela a cotação estaria ainda em prejuízo. Então, é muito fraco mesmo o desempenho, aqui é o resumo, desempenho fraco da Vinci Real Estate, 10% somente, desde investimentos feitos aí em 2017.